Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, um abraço da Arrumadinha. Um abraço carinhoso do seu grande amigo, José Wellington Vieira da Costa, mas como eu digo, você pode me chamar de Wellington Costa, tá bom? Hoje eu já gravei alguns vídeos e continuo gravando, né? Esse é o último de hoje, se Deus me permitir, né? Hoje o meu assunto é depressão, eu estou falando reflexão sobre depressão. Reflexão, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, onde é que eu... Se eu já me perdi aqui, não, deixa eu ver. Tô legal, tá, ok. Tem, não, aqui já é outra história, tá. Então, só tem mais um, o de depressão, só esse é o último. Já gravei alguns, né? Já gravei alguns, eu só esqueci de colocar a letra aqui, deixa eu ver. Eu gravei anteriormente a reflexão sobre a letra, na letra F, né? Porque eu não coloquei numeração dos vídeos, coloquei letra, né? F, esse aqui eu esqueci de colocar, mas seria... FG, né? Depois do F é o G, até me perdi agora, estou com a cabeça botada em coisa, né? Então, depois do F, tá? Então, depois eu coloco a letra aqui, né? FG, né? Então, é G. Então, hoje eu estou gravando vídeo, já gravei alguns vídeos, como eu falei, vou repetir isso aí, sobre reflexão sobre depressão, né? Sobre depressão, né? Depressão... Algumas pessoas pensam que é uma doença nova. Não é uma doença nova. Depressão é nova sim. A partir de 1995, tornou-se uma doença conhecida, reconhecida pela medicina como doença. A partir de 1995. Daí passou a chamar também de depressão. Não sei se foi exatamente daí, mas sei que depressão foi em 1995, passou a ser considerada doença. Porque anteriormente era chamado de melancolia. Você está melancólico, você está deprimido, tal, né? Então hoje a palavra depressão, ela não é modismo não, ela tem sentido com o conteúdo da palavra. Depressão quer dizer, você está, depressão quer dizer apertar para baixo, você está travando o seu corpo. E quando você trava o seu corpo, naturalmente, o seu cérebro, os seus gânglios, você tem menos fluxo de oxigênio. E daí você pode ter dor de cabeça, você pode ter dor de barriga, você pode ter dor de estômago, você pode desencadear várias doenças no seu corpo. A causa primária seria realmente, nesse caso, seria a depressão. Você levou a essas doenças. Agora vamos saber a causa primária da depressão. Não deu corrida da carruagem aqui, eu vou falar disso, tá bom? Então, hoje eu já falei de alguns temas, eu escolhi alguns temas para desbravar o assunto, adjetivar o assunto, entendeu? Então agora eu escolhi aqui o assunto de uma amiga minha, que eu estava lembrando essa noite e tal, não estava nem em pauta ainda, né? Eu tinha uma amiga, quando eu morei em São Paulo, na capital, eu morei na Vila Mariana, nos melhores bairros da Vila Mariana, no Modesta Pátria. Eu digo melhor bairro porque não é me engrandecendo, né? Porque é um bairro gostoso de morar mesmo, né? Um dia quero morar lá de novo, um bairro muito gostoso. Se eu quero morar em São Paulo de novo um dia, gostaria de morar na Vila Mariana, um bairro muito bom. E eu morava na Vila Mariana e todos os dias eu ia ao Parque Ibirapuera, que fica não é muito distante, né? Eu ia andando e tal, para fazer caminhada e correr lá no Parque Ibirapuera. Então, todos os dias, dia de sol, né, eu ia ao Ibirapuera fazer uma caminhada ou correr lá no Ibirapuera, fazer meus exercícios físicos e tal, né? É um parque muito, muito bom, para quem não conhece Ibirapuera, conheça em São Paulo, capital, que é muito bom, tal, né? E aí, eu conheci uma garota, né? Ela tinha, acho que 18 anos, tal, né? Se eu não me engano, chamava Miriam, não lembro o nome e tal, não lembro mais o nome e tal. E ela... Eu via que ela estava deprimida, né? E a gente nunca ia junto, a gente sempre se encontrava lá, nos encontrava lá no Ibirapuera e voltávamos junto. E na volta, né, sempre um dia de sol bonito e tal, e a gente vinha dialogando, mas ela vinha falando ela só falava coisas ruins. Se ela fosse numa reunião, era só para malhar, ela não ia lá para elogiar, fazer boas perguntas, não era só fazer críticas, ela era do mal, uma pessoa do mal, porque ela estava deprimida, E a gente conversava, tal, e ela vinha, e ela me chamava porque eu rebatia que a vida não é por aí, papapá e tal, né? E ela me chamava, quando eu aceitava o eu dela, tudo bem, né? Quando eu não aceitava as colocações dela, né? Ela me chamava de um intelectual disfarçado, né? Que ela não gostava de pessoas intelectuais, né? Ela achava que todas as pessoas intelectuais, tipo deputado, senador, né? Essas pessoas, né? Médico, não eram pessoas boas, tal, né? E eu defendia, tal, né? Não é bem por aí, tal, né? Então ela me chamava de um intelectual disfarçado. Eu falava para ela, não sou intelectual, né? E nesse tempo eu tinha um grupo de teatro, então eu falava muito de teatro. Quando a gente falava dessa parte, tudo bem. Quando eu falava, defendia outras
outros órgãos, aí me chamava de intelectual disfarçado, tal, né? Enfim, e aí quando chegava perto da nossa casa, quando chegando na Avenida Domingos de Moraes, né, Rua Domingos de Moraes, Avenida, sei lá, ela ia para a direita da casa dela, tal, né? Não sei no vídeo, lá seu vídeo talvez seja, vamos para a esquerda, né? Ela ia para o lado direito da casa dela, eu ia para o meu lado esquerdo, né? No seu vídeo com certeza está aparecendo ao contrário, né? Então, mas antes de eu me despedir dela, eu desejava para ela um bom dia, que Deus te iluminasse os caminhos dela, que aquele sol brilhasse bastante no caminho. Eu sempre tinha palavras de amor, de carinho para com ela. Eu percebia que aquilo acabava com ela. Porque ela vinha me depredando, me chamando de intelectual disfarçado e tal, porque eu estava defendendo o outro lado, que eu estava debandando para o outro lado e tal. E aí no final, eu pensando que eu estava com raiva dela e tal, né? Eu não, falava, que Deus te ilumine bastante, que Deus tenha muita luz, que você seja muito iluminada nesse dia de hoje, muito sucesso na tua vida e tal. E aí, sempre eu falava isso, tal, né? Mais ou menos isso. E aí, a depressão dela, eu percebi que ela falava assim, poxa, ela gostava de tocar flauta, né? Era flautista. E ela fala assim, poxa, a minha mãe, os meus pais são pessoas classe média, meus pais não são pobres, meus pais são classe média. Quer dizer, ela quer dizer que os pais dela tinham estudo, tinham conhecimento. Mas ela fala, ai mãe, escuta eu tocar aqui a flauta, como é que eu toco e tal, né? E minha mãe fala, você tá desafinada, não sei. Aquilo acabava com ela, ela queria um elogio da mãe dela. Então, na verdade, ela tinha carência, ela sofria carência da mãe. Não sei se a mãe teve algum problema de rejeitar ela na gravidez, essa parte eu nunca conversei com ela, mas eu percebi que ela tinha carência da mãe. Agora, também não sei se a carência ela própria criou também, de repente a própria criou essa fusão na cabeça dela, tal, né? De repente a mãe tinha um jeito dela de ser e tal, e eu dizia, sua mãe tem seu jeito de ser, sua mãe é uma pessoa mais antiga, mas minha mãe não é tão velha assim. Eu falei, mas sou uma pessoa mais antiga, tal, é o jeito dela. Não é por aí, que a minha mãe é assim mesmo, minha mãe é chata, não sei o quê, ela só criticava, né? E aí, um determinado dia, eu tinha feito um espetáculo no Ibirapuera, eu trabalhava com teatro, né? Eu tinha uma peça de teatro, um grupo de teatro, uma peça, modesta parte, muito boa, uma peça infantil, mais cômica e tal. E no dia anterior, nós tínhamos apresentado essa peça lá em Alphaville. Alphaville é um bairro de rico em São Paulo, só mora rico e tal, né? E a nossa peça, o nosso grupo, foi o único que lotou aquele teatro, barrotou de gente aquele teatro e tal, né? E antes do nosso, só o Pica-Pau Amarelo, que era da Globo, conhecido da Globo, era, né, da mídia e tal, tinha também lotado aquele teatro. E sem mídia, nós não tínhamos mídia, né? Não era conhecido, foi o nosso único que lotou aquele teatro. Então, quando você lota um teatro, que você faz um espetáculo, um teatro cheio, naturalmente aquilo para você você não precisa nem de dinheiro. Já foi o melhor cachê que você teve na sua vida. Foi o público presente, né? E aplaudir você e tal, e no final todo mundo tirar foto com você, e aquela coisa toda, a criançada tirar foto com você e tal, né? E elogiar o seu trabalho e tal. Então, aquilo você sai dali flutuando, você não precisa nem de dinheiro, você sai dali flutuando, tal, né? E aí, cheguei em casa tarde e tal, dormi no domingo até mais tarde e tal, e quando foi, acho que lá por 1h da tarde mais ou menos, eu levantei naquele solzão quente e tal, né? Tomei um lanche lá e fui fazer não fui nem fazer caminhada, eu fui fazer um passeio no Ibirapuera, porque o sol estava muito quente, eu fui fazer um passeio no Ibirapuera e tal, né? O Ibirapuera ia tanto para caminhar ou para correr, como para passear, eu achava muito gostoso, né? Sinto muito saudade do Ibirapuera. Estudei muito teatro ali, assim, os meus textos eu decorava ali e tal, né? Então eu tenho muita saudade do Ibirapuera. Aí, resumindo onde eu quero chegar e tal, né? Quando eu estava chegando em Ibirapuera, quem eu encontrei? Ela estava saindo, né? Ela estava saindo. E aí, ela voltou comigo, pediu para não correr, até porque eu não ia correr, estava muito quente e tal, né? Nós demos uma volta na pista de Cooper caminhando, e quando nós acabamos de dar a volta na pista de Cooper, ela falou assim, a gente pode sentar e conversar um pouco? Eu falei, podemos. Ela falou, você contaria um pouco da sua vida para mim? O que é que você pretende, já que você tem um grupo de teatro, já que você é ator e tal? E o que é que você pretende da sua vida e tal? Fala um pouco da sua vida para mim. Eu disse, tá bom. Eu disse, você quer se encontrar, não é? Ela falou, é. E aí eu falei do que eu gostava muito de teatro, que eu almejava ter sucesso com teatro e tal, almejava ganhar um dinheiro razoável para ajudar minha família é uma família humilde e tal. Enfim, contei minha história e tal, né? Em um determinado momento ela falou, para, por favor, pare. Eu acho que eu me encontrei.
eu gostaria de pensar agora, daqui para frente, em tudo que você falou. Se você me permite, eu gostaria que a gente fosse embora agora juntos, mas que a gente pouco se falassem. Aquilo emocionou ela. E o melhor momento para um tratamento de depressão é quando você consegue, um psicólogo, por exemplo, consegue emocionar ao seu paciente. Um psiquiatra consegue emocionar ao seu paciente. Naquele momento eu estava sendo para ela um psicólogo, um psiquiatra, né? Naquele momento, claro, né? Como se fosse, né? Então eu respeitei a vontade dela, entendi que ela ali se encontrou, que ali as palavras que eu disse, ela entendeu o problema dela, que, vamos dizer assim, o problema dela era ela mesma que estava criando um bicho de 7 cabeças na cabeça dela, né? Então nós fomos para casa, respeitei a vontade dela, pouco nos falamos, né? E daí eu acabei mudando daquele endereço. Morei em 2 lugares depois daquele ali. Depois voltei novamente para o Ibirapuera. Não. Ainda morando no Ibirapuera, ainda morando naquele mesmo endereço, eu passei um tempo sem a ver, né? Quando foi um determinado dia, eu estava saindo, já era um pouco tarde, né? Às vezes eu fazia espetáculo à noite, no sábado, e no domingo eu chegava, dormia até tarde, né? Porque eu estava cansado e tal, né? E era por volta de 1h da tarde, normalmente não era o horário que eu costumava ir, mas domingo, quando eu ia domingo era mais para passear, para caminhar e tal, né? Aí eu estava saindo pela rua que eu morava, né? Que normalmente eu ia até Domingos de Moraes, daí seguia, e a gente saía, pegava outra rua e seguia. A gente nunca ia junto, mas voltava para aquela rua. E às vezes eu ia para aquela outra rua, que era a rua mesmo que eu morava, eu descia ao contrário, não ia para cá, eu ia para cá, né? Só que aquela rua era uma rua ruim de você chegar lá, porque fazia um monte de volta, né? A outra não, a outra era reta e tal, né? A outra um monte de volta e tal. Mas naquele dia eu fui por aquele caminho. Quem encontrei vindo por aquele caminho, que era difícil também a gente vir por aquele caminho? Ela. E aí, ela estava de longe, eu percebia com um corte de cabelo diferente, com um visual bonito, com brilho nos olhos, né? E ela feliz da vida, oh, meu amigo, faz tempo que eu não te vejo, tenho novidade para te falar. Ela nunca tinha alegria, é sempre deprimida, sempre de coisa ruim, só falar de coisa ruim, só depressão, só coisa ruim, só deprimia. E ela, oh, meu amigo, que vontade de te ver, faz tempo que eu não te vejo, tenho novidade para te contar e tal. Os meus amigos chegaram dos Estados Unidos, estão tocando maravilhosamente bem e tal, e não sei o quê. Falei, rapaz, você mudou mesmo, hein? O seu corte de cabelo mudou, o seu brilho mudou, você está falando de alegria, falando de coisas bonitas, você nunca falou, pô, meu amigo, a partir daquele dia eu me encontrei, né? Lembra aquele dia que a gente conversou? Eu falei, lembro, então, não, a partir daquele dia eu me encontrei e tal, agora eu tô legal, eu tô bem, não sei o que e tal. Foi uma maravilha, foi um encontro fantástico, maravilhoso. Você não importa, você não tem noção da emoção que foi para mim naquele momento, né? Porque eu não resolvi o problema dela, mas participei do crescimento dela, de repente deu uma deixa para ela, tal, né? No problema depressivo dela, tal, né? E aí, ela foi para a casa dela, não voltou para Ibirapuera, que ela estava chegando, tal, né? Acabou de ir para a casa dela e eu desci por aquele caminho, tá? Eu fui para Ibirapuera. A seguir eu mudei dali, né? Fui morar em outro lugar, tal, não dava para Ibirapuera para fazer caminhada, tal, que era longe. Depois daquele endereço mudei para outro, mudei mais 2 vezes, tal. Depois daquele ali eu mudei de endereço 2 vezes, tal. E aí, acabei voltando a morar na Vila Mariana de novo, só que aí mais perto do DSV. O DSV ele fica do lado do Ibirapuera mesmo, né? Tal. Aquele lugar, negócio que faz negócio de placa de carro aí e tal. Emplaca carro, esse negócio aí e tal, né? É o DSV, lá do Ibirapuera. Então eu fui morar perto do DSV. E aí, nesse tempo eu estava trabalhando em um hotel, eu era gerente de um hotel à noite, gerente e porteiro, que você assume tudo ali e tal, né? Portaria, tudo e tal, né? Eu era gerente de um hotel. E aí eu arrumei um caso amoroso. Eu tô falando desse caso para te falar você de depressão e tal, né? Arrumei um caso amoroso. E aí aquele caso eu sabia que eu não podia seguir em frente por A mais B. Não vou falar aqui o assunto e tal, hoje não, né? E não deu. Então eu gostava muito dessa mulher, né? E aí
Um determinado dia eu estou chegando do hotel de manhã cedo, um domingo de manhã cedo, um dia de sol brilhando, bonito e tal. Eu vinha de óculos escuros, meus olhos, as lágrimas escorrendo, porque eu sabia que eu tinha me afastado daquela mulher por A e mais B, mas eu gostava muito daquela mulher, entendeu? E aí, quando eu desci do ônibus, andei um pouquinho, que eu encontro, que eu fazia tempo que eu não havia, né? Ela, meu amigo, não sei o que, tá, ela feliz da vida, tal, de novo, tal. Aí quem tava deprimido era eu. Estava numa depressão profunda, porque eu sabia que eu tinha que abandonar aquele caso amoroso, vamos dizer assim, tal, né? Não vou contar aqui essa história que é um pouco tal, né? E aí falei com ela, não, minha querida, eu não estou bem. Eu estou sofrendo assim. Ela falou, não, parou. Você é o Wellington Costa. Você é o Wellington Costa. Ela repetiu isso com muita ênfase. Esse não é o Wellington Costa que eu conheci. O Wellington Costa que eu conheci dá a volta por cima de qualquer situação. Desculpa. Esse assunto foi muito forte para mim. Por isso que eu queria contar esse caso, né? Daí, ela me fez realmente acreditar que eu era o Wellington Costa. Ou seja, eu era forte. Eu não podia deixar que aquele problema realmente fosse maior do que a minha pessoa, maior do que a minha inteligência. Eu era o Wellington Costa, ela me disse. Você é o Wellington Costa. Você lembra do... Ela disse, olha, veja bem. Ela disse, você lembra da depressão profunda que eu sofri? Quem foi que me ajudou a sair dessa depressão? O Wellington Costa. Então o Wellington Costa não é esse que eu estou conhecendo agora. O Wellington Costa resolve os seus problemas. O Wellington Costa digere os seus problemas. O Wellington Costa é sábio. Não é esse que eu estou vendo agora, fraco. Não, você não é sábio. Levanta a cabeça, meu amigo. Você é o Wellington Costa. E aí eu a convidei para a gente ir até uma padaria, tomamos um suco, pertinho da minha casa. Dali eu fui para minha casa, ela foi para a casa dela. E eu falei para mim mesmo, como pode a vida, né? Um dia essa garota estava depressiva, nós conversamos e ela se encontrou. Ou seja, de certo modo, eu ajudei, modesta parte, não é verdade? E hoje ela me trouxe de volta no momento mais preciso que eu precisava de alguém. Quem me ajudou nesse momento? Alguém que eu ajudei um dia lá atrás. Eu te contei essa história de depressão, tanto da parte dela quanto da minha, para dizer para você, nunca fique depressivo porque você não consegue digerir um assunto. Nunca fique depressivo porque você não consegue perdoar alguém, não consegue se perdoar. É amando que somos amados. É perdoando que somos perdoados. Muitas das vezes, seu psicólogo ou seu psiquiatra não consegue ajudar você a resolver seu problema porque você quer carregar esse ódio para sempre. Você quer carregar essa mágoa para sempre. Mágoa, meu grande amigo, soma mágoa. Ódio, meu caro amigo, minha cara amiga, soma ódio. Raiva, soma raiva. Portanto, seja o ser humano que Deus te proporcionou, inteligente, e não burro e não ignorante. Seja sábio, busque sabedoria na sua vida. Busque os ensinamentos de Jesus, como eu disse. Não estou falando de religião, estou falando dos ensinamentos de Jesus, que é muito importante. Se existe ensinamento nesse mundo importante, chama-se o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus. Indiferente de religião.
Portanto, qualquer depressão, ela é capaz de ser resolvida. Desde que você saiba o sintoma, encontre a causa, procure a solução. Tudo na vida tem solução, depende de você. Não de A exatamente, não de B. Os outros nos auxiliam, mas a solução está dentro de cada um de nós. Um dia o Napoleão Hill, lá atrás no passado, por volta de 1800 alguma coisa, que era um maior psicólogo, um maior psiquiatra daquele momento, mais famoso com livro, com tudo, tal, um cara super conhecido, estava na sua mesa, atrás da sua mesa, na máquina de escrever, escrevendo. Quando se deparou, acendeu, levantou a cabeça, tinha um senhor na frente dele todo despenteado, roupa suja, cabelo despenteado, barba por fazer, e disse para o Napoleão assim: eu presumo que você seja o Napoleão. E o Napoleão disse: sim, eu sou o Napoleão. A pessoa falou: então, esse livrinho aqui foi você que escreveu. O Napoleão falou: foi esse livrinho, o livrinho de bolso, esse livrinho foi eu que escrevi. Foi esse livro que me salvou agora de um suicídio. Eu estava trepado em cima de uma árvore para me jogar dentro de um lago, que eu não sei nadar, para me suicidar afogado. Alguém, não sei quem, colocou esse livro no meu bolso. E eu passei a mão sem querer no bolso e encontrei esse livro. E daí eu li esse livro e vi que essa solução está com você, Napoleão. E Napoleão disse para ele: meu caro amigo, eu presumo que eu não sou a pessoa mais indicada para resolver o seu problema. Mas eu presumo que eu saiba quem vai resolver o seu problema. Me acompanhe. Saiu da sala, primeiro andar, foi para o segundo andar, abriu a porta, acendeu as luzes. Tinha um espelho assim grande de um lado do outro, que normalmente as pessoas fazem terapia, tem esses vidros grandes na sala dele e tal, né? E falou: chega perto desse espelho aí. Quem é essa pessoa que está na sua frente? Ele falou: eu. Napoleão falou: justamente. Eu creio, meu caro amigo, que essa é a única pessoa aqui na face da Terra capaz de resolver o seu problema, capaz de ajudar você mesmo. Você. E aí a pessoa ficou se olhando, as lágrimas desceu dos olhos, passou a mão na barba e saiu correndo. Passado um tempo, depois de uns 2 anos, o Napoleão está indo na cidade, no meio do trânsito, tá, gente e tal, movimento. Debateu com a pessoa, né? Ele falou: poxa, caramba, você é o Napoleão? Ele falou: sou. Eu estava injustamente lá te pagar aquela consulta que eu não te paguei. Lembra? Daquela vez assim, assada. Ele falou: ah, agora eu lembro. Ele estava de terno, arrumado, né? Pô, realmente eu não reconhecia, mas você falando agora eu lembro e tal. Ele falou: então, eu fiquei devendo aquela consulta. Quanto que é aquela consulta? Napoleão falou: é X. Ele preencheu o cheque, pagou, foi embora. Napoleão foi embora também. 10 anos depois, naquele tempo atrás, eu esqueci, lá atrás, quando ele estava querendo se suicidar, é porque ele tinha, na guerra, ele perdeu as fábricas que ele tinha. Ele é um cara rico, tinha fábricas, ele perdeu na guerra, acabou tudo. E aí ele não sabia como resolver os problemas dele, por isso que ele procurou Napoleão. Aí ele falou para Napoleão: naquele momento que eu saí dali, eu vi o que você me falou, saí dali, procurei um melhor amigo que eu tinha, ele me arrumou um emprego de $6 mil ao ano, e eu estou sustentando minha família está amparada, então estou legal. 10 anos depois, ele era dono de mais de uma fábrica nos Estados Unidos e outra no México. Quem resolveu exatamente o problema dele? Ele mesmo. Napoleão ajudou? Ajudou. O psiquiatra ajudou? Ajudou. O psicólogo ajudou? Ajudou. Mas quem tomou atitude? O dono do problema, o dono da depressão. Então Jesus já diz isso dizia no passado, está na Bíblia isso aí. A cura, meu grande amigo, não está aqui nem acolá. A cura está dentro de cada um de nós. Conheça a ti mesmo que o mundo será melhor. Disso Sócrates, o famoso filósofo Sócrates, antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo. Conheça a ti mesmo que o mundo será melhor. Então a cura, vou repetir, não está nem aqui nem acolá, está dentro de cada um de nós. Os psicólogos te ajudam, o psiquiatra te ajuda, seu amigo te ajuda, mas o melhor amigo para te ajudar é você mesmo. Aceite a fazer o que tem que ser feito para você sair da depressão. Tá ok? Um beijo, um abraço, que eu já falei demais. Se você gostou, dá um like. Se você tiver alguma pergunta, faça aí embaixo que eu respondo. E se você gostou também, compartilhe com seus amigos, que eu ficarei muito satisfeito. Um beijo carinhoso, fico por aqui. Tchau, tchau.